Bom dia. Hoje estamos aqui para realizar o sorteio da Taça 1947, uma prova nova organizada pela Federação Portuguesa de Patinagem, que pretende reunir as melhores 8 equipas no final da primeira volta do campeonato e fazer uma homenagem aos primeiros campeões da Europa e do mundo. A prova vai realizar-se no pavilhão municipal do Luso, com o apoio natural da Câmara Municipal da Mialhada e do Grande Hotel do Luso, aliás, parceiros há muito tempo da Federação e que montou o seu quartel-general no Luso e que começa na próxima quarta-feira. Antes disso, e porque esta prova, além da questão desportiva, que pretende também fazer essa homenagem aos primeiros campeões da Europa e do mundo, vamos ver um pequeno vídeo sobre esses momentos com imagens da RTP. Fez 25 anos que se obteve uma das maiores vitórias desportivas para Portugal. Refiro-me ao primeiro campeonato do mundo de hóquei em patins que se ganhou. Nesse tempo, eu, José Prazeres, fui selecionador e treinador dessa famosa equipe. Houve muito trabalho, muita força de vontade, alguns que nos deram ajuda já não estão cá neste mundo. Para esses, eu tenho uma saudade. Além propriamente da preparação do time, eu tive também a meu cargo a organização do campeonato. Foi uma coisa que nunca se tinha feito em Portugal. E isso deu um trabalho tremendo. Tremendo porque nós, quando em 1946 fomos a Montreux pedir a confirmação da vinda do Campeonato do Mundo para Portugal, não tínhamos um pavilhão do desporto onde o fazê-lo. Houve realmente
cenas muito interessantes durante esse campeonato. Os ingleses, que até essa altura tinham comandado à vontade todos os campeonatos, pela primeira vez foram relegados para um lugar mais modesto. A nossa equipe, apresentando uma maneira nova de jogar, que por sinal os próprios ingleses diziam que não era hóquei em patins, mas para nós e para mim era uma coisa absolutamente nova que se baseava principalmente na velocidade. E assim ganhámos o campeonato. E por agora vou passar a bola ao Olivério Serpa, que era o capitão da equipe. Pois, antes do mais, terei de lamentar a ausência forçada de um grande jogador nortenho, o primeiro internacional do Porto, Manuel Soares, que por motivos de vária ordem não pode estar presente. E antes de me referir ao campeonato de 47, terei que recuar uns anos e falar no de 36, que foi o primeiro campeonato do mundo que se disputou em Estugarda, num pavilhão que albergava 15.000 pessoas. Meia dúzia de amigos, os familiares, estavam na estação de Rossio quando partimos para a Alemanha. 3 noites e 2 dias de viagem sem pregar olho. Chegámos a Estugarda à noite, dormimos. Quando entramos no hotel e vimos as camas, parecia que tínhamos entrado no céu. No dia seguinte de manhã fomos treinar e à tarde jogámos e à noite jogámos. E assim sucessivamente, 2 jogos por dia, enquanto decorreu o campeonato. O hóquei em patins, na altura uma modalidade quase desconhecida, havia conseguido uma grande vitória, além do 3º lugar que conseguimos, ou seja, um dos lugares de honra. O público, à nossa chegada, contava-se por alguns milhares a aguardar-nos e fomos recebidos pelas entidades oficiais na Câmara Municipal de Lisboa. Quer isto dizer que foi o hóquei em patins, a modalidade que conseguiu chamar a atenção das entidades oficiais portuguesas para o nosso desporto. 3 anos depois, tivemos o 2º Campeonato do Mundo, em 39, na Suíça. Conseguimos também o 3º lugar. Infelizmente, os pioneiros da modalidade, aqueles que nos abriram o caminho e que nos facilitaram em muito o caminho, inclusivamente que nos deram a conhecer as regras, alguns desses já não estão entre nós. Mas para eles vai uma grande palavra de saudade. E depois sim, em 47, tivemos o 3º Campeonato do Mundo, aqui, neste improvisado e velhinho pavilhão, que custou muito a construir. Já lá vão 25 anos. Claro que tenho muitas saudades desse tempo, mas tenho uma grata recordação. Tenho uma grande vitória para comigo, que representa tanto quase como a conquista do Campeonato do Mundo. É que conseguimos uma amizade indestrutível. Este grupo de rapazes com que eu tive a felicidade de contatar a partir de então, fazem parte da minha família. Somos verdadeiros amigos e foi essa, para mim, uma das maiores vitórias que o desporto me proporcionou. E porque não há nada mais prejudicial numa equipa do que é um jogador individualista, eu vou endossar o esférico a Álvaro Lopes. Ora, falaram na amizade e de facto era um facto. A amizade na equipe de 1947 era uma coisa formidável. Éramos um único corpo numa equipe de 6. Sinto-me muito feliz este ano por fazer os 25 anos que ganhei de todos os desportos que eu fiz em 47. Eu vou realmente dizer que há muita gente que não sabe o que gostava de dizer e tenho esta oportunidade para comunicar. É porque eu, em 47, ganhei tudo. Eu, Correia de Santos, sinto-me imenso satisfeito por estar aqui em presença de meus colegas e estar neste pavilhão onde nós ganhámos o primeiro campeonato do mundo em 1947. Tenho várias recordações neste e no do Porto e até mesmo na Itália, onde nós fizemos exibições fantásticas
sobre equipas fortíssimas, como não há agora. Quero lembrar de jogos aqui no pavilhão, em que nós ganhámos para o primeiro campeonato do mundo, em que nós estávamos empatados com a Itália 2-2, e eu marquei o terceiro golo, não digo eu, mas foi a equipa toda praticamente. Senti-me satisfeito e radiante. Naturalmente, quando se recorda uma vitória como o Campeonato do Mundo 47, e essa recordação é feita através das pessoas que nela participaram e que são... As recordações são as mesmas para todos, é difícil àqueles que falam em último lugar ter algum assunto para abordar. Eu direi que Portugal marcou nessa altura o início de uma hegemonia que ainda hoje, apesar de alguns dissabores que temos tido, mas ainda hoje se mantém, e mais, temos todas as possibilidades de manter essa hegemonia porque temos incontestavelmente extraordinários jogadores. Eu diria que se voltasse a utilizar o processo de jogo que era utilizado em 47, executado agora por jogadores da magnífica estirpe que hoje existem, pois o hóquei em patins atingiria os cumes que atingiu naquela altura. Foi aqui realçado também, e muito bem, a amizade que liga todos os jogadores. Existia nessa altura, e não quero dizer que atualmente não existe, naturalmente, mas eu não conheço, existia um espírito de equipa extraordinário. Existia uma noção das responsabilidades e do dever bastante apurada. Assim, eu lembro-me que num jogo aqui, neste pavilhão, para a Sociedade de Futebol Benfica, houve um desaguisado entre mim e o Sidónio, chamámos, enfim, demos uns elogios um ao outro, mandámos recomendações para a família e cortámos relações naturalmente. Pouco depois disputava-se a Taça das Nações em Montreux e durante os jogos eu falava com ele e ele comigo em tudo que era necessário para o jogo. Terminado o jogo, deixávamos novamente de falar. Até que fizemos as pausas aí nesse mesmo ano, quando o capitão Santos Romão disse que não está certo que dois rapazes, atletas da mesma equipa que se estimam, estejam de relações cortadas. E não foi preciso, qualquer de nós levantou-se imediatamente, dirigimos ao outro, abraçámos e ficámos as pazes feitas. Isso revela bem a noção da responsabilidade que nós tínhamos e o espírito de equipa e de amizade que ainda hoje, 25 anos passados, nos envolve a todos nós. A amizade, que aqui se falou e muito bem, que reina entre todos os elementos de 47, vencedores do primeiro campeonato do mundo, eu talvez possa dizer com certo orgulho, eu e o meu irmão Olivério, que tivemos a felicidade de jogar ainda com esses extraordinários hoquistas que foram os pioneiros das competições internacionais, recebemos o exemplo deles, dessa amizade e desse espírito de camaradagem. E sentimos-nos na obrigação de a transmitir para os que vieram a seguir. É realmente uma verdade que somos bastante amigos. O hóquei impôs-se de uma maneira extraordinária, mas foi em 1947, neste pavilhão, que ele conquistou definitivamente o público português. Conquistou de uma maneira tal que a lotação esgotava-se por completo. Em 1947 chegou-se a dar um conto de reis por um bilhete e vieram novos dirigentes para a modalidade. Veio Tito Moreira Rato. Tivemos dirigentes como o capitão Santos Romão, o saudoso capitão Santos Romão, o saudoso Vítor Lemos, dois homens que na modalidade deram-lhe tudo aquilo que tinham para dar. O que é preciso é que em todos aqueles que se dedicam ao hóquei patins continua a reinar o mesmo espírito de camaradagem, o mesmo respeito pelo adversário e que essa camaradagem, que essa amizade se prolongue pela vida fora, como sucede connosco. Bem, é sempre com satisfação, isso não resta dúvidas nenhumas, nós recordarmos o passado, principalmente quando ele, na verdade, está com alguma coisa de útil para lembrar, nós sentimos essa satisfação. O recordar de 25 anos depois, o termos ganho o primeiro campeonato do mundo para Portugal, para mim foi sempre, e será, e perdurará para sempre, um orgulho e do qual eu, enfim, me satisfaço bastante e não há dúvida nenhuma que parece-me que contribuiu para o desporto português, pelo menos, quanto mais não fosse, com esta vitória para a Turma Nacional de Hóquei Patinado. Olha, assim vocês não ganham.
Portugal já tinha estado em 7 fases finais antes deste fantástico Campeonato da Europa e do Mundo de 1947 que o Pavilhão dos Desportos acolheu. Nessa altura, o hóquei ganhou uma expressão que não tinha até então, com os títulos, e venceu os 6 jogos da prova, com 27 golos marcados e 8 sofridos. E vou ler-vos os nomes tenho medo de me enganar em algum, dos heróis desse dia 23 de maio. Cipriano Santos, Emílio Pinto, Correia dos Santos, Jesus Correia, Álvaro Lopes, Olivério Serpa, Sidónio Serpa e António Soares. 73 anos depois, vamos recordar alguns desses momentos com os convidados que temos hoje connosco, de um momento que marcou um percurso impressionante no hóquei, que leva já 16 títulos mundiais e 21 europeus. Então, comigo eu tenho Luís Gouveia, diretor da Federação de Patinagem de Portugal, assim é que está certo e não como eu disse há pouco que me enganei, peço desculpa. Pereira da Silva, carismático árbitro internacional, e Sidónio Serpa, que tem uma ligação umbilical com 2 dos elementos desta seleção. Se calhar vamos começar por uma questão de idade, pelo mais novo. Estou a brincar. Pereira da Silva, é um prazer tê-lo aqui. Obrigada por estar connosco. Tendo em conta que ninguém acredita, mas que já tem 87 anos, eu diria que se calhar é o único que se lembra, até porque o Sidónio ainda não era nascido, deste campeonato da Europa e do mundo. Na altura tinham 13, 14 anos e já tinha uma tendência do hóquei, naquela altura o hóquei já em Portugal já estava muito desenvolvido, não é? E então este campeonato ainda me criou mais o gosto pela modalidade. E a partir dali, pronto, comecei a ver hóquei, comecei a ouvir, primeiro eram os relatos, depois, quando já tinha mais idade, ia ver os hóquei, como Morning Cantório, que ia ao Clube Atlético Cantório, que ia. Depois, um amigo meu que parávamos no Café Canas, que foi árbitro internacional, que era o Antero Perdigão, disse: vai abrir um curso de árbitros, vou-te inscrever para árbitro. Está bem, olha, escreve. E pronto, e assim começou a minha... Mas acha que este sucesso, na altura, lembra-se como é que foi vivido? O que é que as pessoas falavam? Foi uma loucura. Foi uma loucura. E depois deste sucesso, posteriormente, os campeonatos no mundo, naquela altura não havia televisões, as pessoas estavam às portas dos pés onde moravam, a ouvir os relatos. Aquilo era uma loucura. Quando chegava a Portugal, aquilo era uma loucura. As pessoas deliravam com esta modalidade. E foi... E não sei se estou enganado, mas foi, até há muito tempo, e não sei se continua a ser, a modalidade que deu mais títulos a Portugal. Luís, olá, obrigada por estar aqui. Não se lembra seguramente deste campeonato da Europa e do mundo, ou provavelmente, sim, mas já estudou muito do assunto. Se calhar é a pessoa que melhor conhece todas as incidências deste campeonato, uma vez que é um amante da modalidade e um estudioso, digamos. Sim, eu de facto, verdadeiramente ao vivo, comecei com 8, 9 anos em Paços de Arcos, onde morei, portanto assistia aos jogos do Paços de Arcos e assistia aos treinos durante a semana. À noite era normal, aquela juventude de 10, 11, 12 anos, os miúdos à noite irem ver o treino, 7h30, era a hora que eles treinavam, 8 horas, o ringue estava aberto. Então aí foi o primeiro contacto com os primos Correias e com o Emílio Pinto, dos que ali estiveram a falar. A partir daí, tudo começa a interessar-me até que me meti na modalidade.
não só no trabalho na área física dos clubes e das seleções nacionais, como até treinando alguns clubes, mas agora, nos últimos anos, estou mais ligado e interessado em fazer a história. Daí que, em escrever, em juntar tudo o que são documentos, desde o início do hóquei em patins. Inclusive tenho 2 livros publicados, mas ainda não espero ainda não ter a possibilidade de escrever um terceiro. Isso deu-me, de facto, uma bagagem de conhecimento no que se refere a situações curiosas, interessantes, mas tendo sempre como pano de fundo toda a evolução que há, não só ao nível da arbitragem, como ao nível da técnica, como ao nível dos modelos de jogo, dos sistemas táticos, e daí... E tirando a paixão pela modalidade, muitas coisas mudaram? E essa é a questão, não, essa é a questão fulcral. É que o Pereira da Silva falou, e muito bem, da forma como o povo vivia, e viveu este campeonato de 47, mas este campeonato de 47 tem um contorno muito importante. É a primeira vitória do desporto português. E se nos anos 30, quando Portugal começou a participar nos campeonatos da Europa e do mundo, 2 do mundo, que o Olivério ali citou, em 36, depois em 39 já com o Sidónio também, era normal as equipas deslocarem-se para os países onde se realizava. Era normal a seleção de Portugal deslocar-se para esses países de comboio, segunda classe ou terceira, levando o garrafão, o farnel, o chouriço, o farnel, e daí demorarem 2 ou 3 dias para chegar à Suíça, à França, à Inglaterra. Quando Portugal vence este primeiro campeonato, em 1947, aí é de facto o grande boom político e popular. Político porque nunca se tinha ganho nada e, inclusivamente, há uma frase dita pelo chefe da propaganda do CNI na altura, o António Ferro, que era o porta-voz do primeiro-ministro António Salazar, em que disse: vocês fizeram mais este ano, neste campeonato, do que nós fizemos nos últimos 4 anos a nível político. Isto é uma frase que, se calhar, é pouco conhecida, mas diz bem, a nível político, o que é que começou a interessar esta vitória. Relativamente ao nível popular, o povo ouvia a rádio, há inclusive fotografias, eu tenho uma fotografia publicada de as pessoas, 30, 40, 50 pessoas numa rua, a olharem para um rádio que estava numa janela de um senhor no primeiro andar que ouviram os relatos. Isso são sintomas que, só para finalizar esta minha linha de pensamento, são os sintomas que fazem com que em 2020, e temos que dizer que estamos quase a atingir 100 anos de hóquei em patins, em 2020 as classes etárias entre os 10, para não ir mais abaixo, se calhar podia ir mais abaixo, porque o hóquei começa muito cedo, até aos 90, este desporto é comum a toda a gente em Portugal. Ao contrário, estou por parte do futebol. Obviamente que o futebol é um mundo à parte. Sim. Mas tirando o futebol, há o ténis, que tem um escalão etário, que gosta, há o automobilismo, há outros desportos coletivos. Mas este consegue estabelecer a ligação entre todos os escalões etários. Desde a minha avózinha, que já morreu há muitos anos, até a mim, que já estou na idade da minha avózinha, quando ela morreu, toda a gente gosta de hóquei em patins. Isto é um fenómeno que não se vai nunca historicamente Portanto, poder não fugir. é um movimento fascista, pelo contrário. Nada. Apesar dessa... Pelo contrário, aliás, isto é mesmo, é democrático e é mais dar ao democrático povo o que o possível. povo quer. Sim. E recordarmos este momento é também um belo exercício dessa paixão democrática que existe pela modalidade. Sidónio, é um sortudo, porque conviveu de perto com 2 destes campeões, com o seu pai e o seu tio, e recorda-se de eles lhe contarem como é que foi este momento. Tem algumas memórias disso? Bom, eu não vivi aquela altura,
Eu nasci em 52, o que quer dizer, eu faço parte da geração do Baby Boom e recebi as ondas de choque que me beneficiaram pessoalmente em muitas circunstâncias. Eu tinha prazer em dar espaço ao meu pai para, na rua, ver as pessoas a apontarem para o meu pai e a reconhecê-lo. O que hoje em dia se faz com os jogadores de futebol, naquela altura os jogadores de hóquei patins, aqueles jogadores tinham esta popularidade. 90% dos meus professores no liceu, até porque eu tenho o nome do meu pai, reconheciam o nome e eu beneficiei disso nos exames, com alguma tolerância de alguns professores. Portanto, eu apanhei estas ondas de choque e conheci toda esta gente, esta amizade de que eles falaram, eu testemunhei. Houve, durante alguns anos, o Emílio Pinto, que tinha uma quinta de família para os lados de Sintra, a Quinta dos Cedros, reunia todas as gerações deste grupo e alguns grupos posteriores, o que permitiu conhecer os filhos. Nós conhecíamos, a geração seguinte conhecíamos, demos-nos, alguns fizemos amizade e, portanto, é verdade, como é verdade que percebi o impacto político, como se falava há pouco, o impacto político, para além do impacto popular, que teve esta vitória, que não pode ser transformada num movimento fascista, como dizia, porque se compararmos até a utilização que foi feita das vitórias nesse tempo e a utilização que é feita atualmente, eu diria que atualmente é muito mais abusivo e muito mais intrusivo e diria até com muito menos vergonha do que o que aconteceu naquela altura. Os políticos, enfim, beneficiam, retiram as vantagens daquilo de onde podem retirar as vantagens. Normalmente do sucesso. É verdade, mas há aqui um aspecto que eu gostava de entender esta vitória num contexto mais geral, designadamente num contexto social. Havia um grupo muito forte, o Emídios dos Correia dos Santos em Paços de Arcos, o meu pai e o meu tio, o Futebol Benfica, aliás, foram cofundadores do clube, ou refundadores do Clube Futebol Benfica, porque ele tinha existido historicamente antes. O Cipriano, o António Raio, que veio a partir do campeonato seguinte em Sintra. Portanto, eram zonas onde viviam as pessoas e se Lisboa, o centro de Lisboa, não tinha o movimento de hoje, se a juventude não tinha naquela altura nada que se parecesse com o que é o tipo de atividades que têm hoje, a oferta que é possível ter, nestes meios havia um contacto social muito mais próximo, uma atividade associativa forte, até porque os clubes eram, dentro do regime autocrático que existia, os clubes eram talvez as únicas organizações democráticas e eram zonas e momentos de convívio. É verdade que não tinham, nessa altura, o regime de treino que há hoje em dia, treinos bidiários, formalmente. Mas a verdade é que eles se encontravam nos clubes e brincavam de manhã à noite. Iam fazer os jogos de Benfica à Amadora. Não fariam os treinos tão organizados como nós os conhecemos hoje? Havia treinos organizados e havia muitos treinos. Iam de Benfica à Amadora de patins para fazer os jogos e depois, repare, uma coisa muito interessante, é que todos eles tinham outras atividades. O meu tio Olivério foi desportista mais internacional durante muitos anos, até ao Bessone, posteriormente. Foi internacional em 3 modalidades, hóquei patins, hóquei em campo e remo. O meu pai, para além do hóquei, fez também hóquei em campo, ginástica, remo. O Jesus Correia, o Correia dos Santos fizeram futebol, o Jesus Correia fez parte dos 5 violinos. O Cipriano jogou futebol também. Portanto, havia uma... Eram muito atléticos. Eram atletas atléticos que tinham um regime de treino intenso. E uma última nota que eu gostava aqui de deixar para já era um nome que foi referido, creio, pelo meu pai, ou pelo Emílio, não me recordo agora, que é o nome do Capitão Santos Romão. O Capitão Santos Romão era o presidente da Federação à altura, um militar. Um militar nascido no século XIX, patriota,
que se orgulhava de ter comandado o pelotão que foi buscar Salazar a Coimbra para vir para a pasta das finanças na altura. O que não fazia dele um porta-voz fascista. Vivia naquele tempo, viveu os anos 20 daquela forma e tinha uma dimensão patriótica que tem a ver com a época em que viveu. Claro, contextualizada. E o querer trazer o campeonato para Portugal era uma afirmação de Portugal. E não havia pavilhão, como foi dito, não havia tradição. E ele organizou o campeonato com este orgulho patriótico. Ele era uma pessoa muito exuberante, eu conheci, era uma pessoa muito exuberante, fazia discursos à moda do século XIX e discursos patrióticos, e aquilo foi um ato de patriotismo que foi levado à prática através do desporto e, é verdade que facilitado não apenas pelo nível de prática daqueles jogadores, mas também pelo facto dos ingleses que tinham dominado até aos anos 40, antes da guerra, contra os quais o meu pai e o meu tio jogaram. Eles comentavam, o meu pai e o meu tio, que depois da guerra os mesmos jogadores pareciam outros, desgastados pela guerra e pelas dificuldades que tiveram, o que baixou também o nível da Inglaterra. Voltamos a si, conte-me, desde o tempo em que começou a apitar até agora, muita coisa mudou. Sim, Tirando o facto dos árbitros, como os jornalistas, serem sempre os culpados quando a coisa corre mal. Não é? Os árbitros são sempre os culpados. Como é que foi como é que vê, quando olha hoje em dia e para este tema da arbitragem que está sempre em cima da mesa, como é que foi nos seus tempos? Há pouco o Sidónio confidenciava que era muito elegante, que foi sempre um árbitro muito elegante, e o Luís dizia que nunca teve grandes problemas. Mas deve ter ouvido uns quantos palavrões quando estava lá dentro. Chamaram-me todos, mas eu não ouvia, não percebia. Não, eu tive sempre uma preocupação, desde novo. Eu, depois, posteriormente, e na altura em que era, dei vários cursos de árbitros. E o que eu dizia aos candidatos era que apresentem-se impecavelmente apresentados no ringue. Bem vestidos. E ver muitos jogos. Mesmo que não tenham jogos, vão ver. Porque a ver aprende-se muito. Não o que devemos fazer, como também o que não devemos fazer. E eu tive sempre a preocupação de ver. Eu posso dizer que a determinada altura eu achava que o que via, os jogos que fazia. E havia uma direção na Comissão Central de Árbitros que eu entendia que não me dava os jogos que eu merecia, pronto. E pedi uma reunião, fui lá à Comissão e expus a situação. Não, você está aqui já, não vai ser lançado, está assim para ser visto. E a partir dali, pronto, comecei a patinar nos ténis. Nos ténis, porque não sabe patinar. Já sabe patinar ou não? Não, nos ténis. Se tivesse patinar, não tinha sido. Acha que era mais fácil ser árbitro naquela altura ou hoje em dia? Eu na minha altura, isto não é o saudosismo, era mais difícil, porque havia a ditadura e toda aquela carga dos espectadores que não se podiam manifestar, era sempre a vítima, era o árbitro. Teve que fugir alguma vez? Não, nunca fugi, mas uma vez tive que vir debaixo de uma escolta na parede, que não tinha deixado o carro lá, como eu na parede, para ali parecia uma marcha, e aqueles todos atrás de mim, chegámos à estação da parede, tiveram que fechar as portas. Mas hoje em dia, por exemplo, existe a televisão, há muito mais gente a opinar, com as redes sociais, toda a gente acha que tem o direito de opinar e dizer o que quer e lhe apetece. E hoje a televisão mostra o lance, volta a ver, É mais fácil ou mais... Não acha que os árbitros também são mais expostos nessa... Eu não sei, porque eu não estou lá nessa altura, eu não sei. Eu acho que eu, por exemplo, na altura em que apitei, era muito difícil tecnicamente arbitrar hóquei em patins. Porque aquilo era um jogador na sua grande área, inadvertidamente tocava com o patins na bola, era grande penalidade. O guarda-redes fazia uma defesa espantosa, mas tinha a mão contrária, era grande. De maneira que nós tínhamos que andar sempre. Sempre em cima do... Sempre, porque é o que eu acho. E depois,
Pronto, há evolução e agora, quer dizer, também é difícil, continua a ser difícil, mas já não é como era antigamente. Pelo menos julgo que não seja como antigamente, porque naquela altura nós quando íamos para Oeiras, Paço de Arcos, Cascais, porque isto era um jogo, que aquilo eram equipas na linha que havia era a primeira, segunda e terceira categoria, que a terceira categoria era quase tão boa como a primeira categoria, os jogadores fantásticos, aquilo era... E então era uma rivalidade, e então era Paço de Arcos e Paço de Arcos, aquilo era terrível. Luís, estas rivalidades mantêm-se até hoje a outro nível, com outros clubes? Sim, a outro nível, porque, por e esta exemplo, evolução, como é que se vê? A chamada escola da linha, que o Pereira Silva falou, reduziu-se muito com o desaparecimento, praticamente, das situações top de Cascais, Juventude Salesiana, Parede, Oeiras, Paço de Arcos, Liga de Algés. Estou a percorrer a linha de Cascais, onde me lembro que havia essa atividade. Então a rivalidade Paço de Arcos-Oeiras, que eu vivi, era de facto tremenda e até passei por uma situação algo estranha, que nem sei como é que caí nela, também acabei com ela, que foi era preparador físico da equipa de séniores do Oeiras e simultaneamente era preparador físico da equipa de séniores do Paço de Arcos e simultaneamente treinava os júniores do Oeiras. Sei como é que, de facto... Não sei como é que caí nessa esparrela, mas efetivamente ao fim de um mês eu vi que era impossível, porque eu era maltratado dos dois lados e tive que largar um. Este ano é naturalmente um ano atípico e todos nós sabemos que vivemos nesta pandemia que impede o público de estar nos pavilhões, o que é de facto mau para todas as modalidades. Mas parece-lhe que para o hóquei se calhar um bocadinho mais, porque olhando para as modalidades de pavilhão, é provavelmente aquela que mais gente leva aos pavilhões ainda hoje, apesar de dizerem que é uma modalidade velha, que só se joga em alguns países, que não tem uma imagem tão universal como outras modalidades de pavilhão, mas a verdade é que quando nós vimos o hóquei, por norma, é a modalidade que mais enche os pavilhões. Acha que isso, esse apoio do público faz com que a modalidade também evolua e tenha crescido tanto ao longo destes anos? Bom, temos, melhor do que eu possa dizer, os depoimentos dos jogadores das várias equipas nos últimos meses que estão permanentemente a dizer isto não é a mesma coisa, nós não nos sentimos... Não sentem, porque aquele calor humano que às vezes passa pelo palavrão e pela ofensa, até ao apoio de entusiasmo, faz falta ao jogador, faz falta ao praticante. Eles não deixam de correr e nota-se, este campeonato da primeira divisão tem sido um campeonato muito equilibrado, de novo, em que, de facto, a entrega, e citando, e é um bom sinal, citando aquilo que em 1972, acho que é o ano daquela gravação, 25 anos depois de 47, 72, que foi dito pelos vários intervenientes, o Oliveira e o Sidónio, pelo menos recordo-me terem falado nisso, e o Cipriano, do espírito de grupo, o espírito de equipa. Esse espírito continua permanente. E nós vimos os jogadores não cumprindo nada do que a DGS diz dos cumprimentos quando há golo, ninguém se cumprimenta com o cotovelo. É impossível, em nenhum desporto ninguém se cumprimenta com o cotovelo. Cumprimentam-se com os abraços. Ali é esquecida toda a norma da DGS. Não há hipótese. Pronto, não há hipótese. Claro. E se calhar, também, como consequência disso, aparecem casos ao nível dos praticantes. Agora, que de facto o público é fundamental, eu há bocado só queria completar uma situação que eu próprio não completei, que foi quando falei, nos anos 30, e é bom que isto não fique no esquecimento, em que os jogadores das seleções andavam de comboio para os campeonatos, a partir de 1947 passaram a andar de avião. E o Sidónio recorda-se que o seu pai e o seu tio já passaram a andar de avião a partir dessa altura. E foi feito, de facto, não dizendo de longe de mim, aliás, corrobora a sua opinião. Hoje em dia, se calhar, até há um aproveitamento muito maior do que das vitórias no desporto de Portugal, até porque, felizmente, já não é só hóquei em patins. E isso
não nos entristece. Atenção, temos que ser honestos e dizer que, como portugueses, alegra-nos muito que já não seja só o hóquei a ganhar, que o motociclismo, tudo, a natação, o judo, sejam modalidades em que o nosso Presidente da República passa praticamente, tem pelo menos um dia da semana para mandar cumprimentos e parabéns a esses vencedores, o que é bom sinal, é sinal que nós vamos ganhando todas as semanas qualquer coisa. Mas isso trouxe, de facto, ao hóquei em patins uma nova forma de estar. Sidónia, esta exposição tão grande que o Sidónia contou que o seu pai e o seu tio tiveram, levou também a algumas situações caricatas. Há pouco, antes de nós estarmos aqui a falar no ar, o Sidónia contou uma história, ia contar uma história que o Luís diz que nem conhecia, em que a sua mãe acabou por ser também envolvida e que mostra bem a paixão que as pessoas tinham pela modalidade. Bom, a história é um pouco mais complexa, porque se passa em Barcelona, no Campeonato do Mundo de 1951, creio eu, que Portugal perdeu, e em que se jogava o Portugal-França para poder ir à final com a Espanha no dia seguinte. E o jogo era um jogo de nervos, e no último minuto, o meu pai tinha sido substituído, estava no banco, reentrou no último minuto, marcou o golo que deu a possibilidade de ir à final com a Espanha, e esse golo soube-se mais tarde, transmitido pela rádio, com a emoção que a rádio transmitia. Esse golo matou no mínimo 4 pessoas com a emoção. Bom, a minha mãe, os meus avós e a minha tia estavam em Espanha, eles namoravam-se ainda, a minha mãe tinha 17 anos, 18, namoravam-se ainda, e a certa altura, no meio daquela atmosfera de nervos, o meu pai, quando estava no banco, viu a minha mãe a chorar, perguntou o que era, ninguém lhe dizia. Bom, e o que se tinha passado é que a minha tia tinha, mais nova que a minha mãe, tinha uma bandeira portuguesa de papel que voou, foi para o pé de um espanhol, e o espanhol cuspiu na bandeira. E a minha mãe, com aquele entusiasmo, talvez inspirada pela padeira de Alves Barrota, levantou-se, foi direto ao espanhol, deu uma bofetada no espanhol. O espanhol empurrou a minha mãe. Em Espanha, em Barcelona. O espanhol deu um empurrão na minha mãe. No meio daquilo tudo, o meu pai viu a minha mãe a chorar. Ninguém dizia o que se tinha passado. E quando saiu, ficou sozinho no ringue. O meu pai era muito emotivo e impulsivo. E ficou sozinho no ringue, insultando o público espanhol, sozinho. Em Portugal talvez tivesse sido morto, em Espanha, apesar de tudo, mas ia ser morto depois, quando saiu da cabine, estava um grupo de espanhóis que avançou para ele. Não o reconheceu de imediato, ele não estava equipado, não tinha os patins. És o Serpa? Sou o Serpa. E eles avançaram. E na altura em que avança, o meu tio, que já não jogava, era comentador da emissora nacional, passou e saltou para o meio. Eu também sou Serpa. Há 2 Serpas para vocês. Avancem. Bom, felizmente passou nessa altura o meu avô e uns pôs um pouco de água na fervura. Pegaram e levaram-nos para o carro do meu avô e a coisa passou, mas foi tão grave que o inspetor dos desportos, na altura, que sempre acompanhava uma representação, teve meia hora a falar com o ministro para Portugal, admitindo a hipótese de Portugal abandonar o campeonato. O que, dizia o ministro, seria uma grande bronca, tanto mais que, de acordo com o inspetor, os rapazes não tinham medo. E no dia seguinte chegou-se a final e Portugal perdeu o jogo, perdeu o campeonato, que foi recuperado no ano seguinte, já como vai como selecionador. Engraçado. Lembra-se destas rivalidades? O Pereira da Silva foi árbitro. Temos já só mesmo só o fim desta conversa. Do público. Eu, por exemplo, quando ia arbitrar jogos, se não visse pouca gente, não tinha. Quando eu chegava, via os pavilhões cheios. O jeito está bom. Era assim, queria uma alma, queria uma emoção, não é? Deixa, a tensão ajuda também a estar mais... E ia-lhe perguntar se esta rivalidade Portugal-Espanha, que dura até hoje, não é? E que é histórica, também se sentia muito no seu tempo. Sim. Eu uma vez que... Qual foi o pavilhão mais difícil onde apitou? Os pavilhões mais difíceis que eu apitei foi na linha, Cascais, Parede, Oeiras e Passo de Arcos, e foi em Torres Vedras, quando apitei um jogo entre Sporting Torres Vedras e Educação Física, que era o... Estavam 2 indivíduos, aquilo ouvia, estavam 2 indivíduos a ver o jogo, e um diz assim,
ó senhor Arte, veja lá se abre os olhos, que quando não tenho com este canivete, abre os olhos. E eu ouvi. Vou dizer assim, não, então o homem está a apitar bem, porque estás com essas coisas? De maneira que aquilo era... Nós podíamos ficar aqui o resto da tarde, o resto da manhã e mais 1 ou 2 semanas a falar sobre a Taça de 1947 e todas as histórias que estes 3 convidados nos têm para contar e terão seguramente outras oportunidades. Para já, o que nos trouxe aqui é mesmo o sorteio da Taça 1947. Mas antes disso, para que o Vítor Ferreira possa realizar esse sorteio, nós precisamos de uma ajuda preciosa. Uma mascote que vai ser apresentada hoje, que foi criada não só de propósito para este momento, mas como uma homenagem a um dos maiores jogadores de sempre do hóquei em patins em Portugal e no mundo, António Livramento. O António Livramento, que todos vocês conheceram e tiveram o prazer de conhecer e de jogar. O senhor António, quando começou como treinador, bastante diferente do que quando era jogador, que curiosamente começou a jogar futebol e com 16 anos passou depois, foi roubado para o hóquei em patins, começou a sua carreira mais importante no Benfica, a sua grande carreira no Benfica, conquistou como internacional 7 campeonatos da Europa, 3 campeonatos do mundo, 5 taças das nações e por 214 vezes vestiu a camisola da Seleção Nacional, tendo marcado 432 golos. Quando deixou de jogar, o Sr. António, que diz que tinha muito mau feitio como treinador, li por aí, não sei se é verdade ou não, foi treinador em termos de clubes do Sporting, Turquel e Futebol Clube do Porto, mas foi também selecionador nacional. E nessa altura esteve em 13 fases finais, vencendo uns Jogos Mundiais, que na altura também era um grande momento do hóquei em patins, 3 europeus e um campeonato do mundo. Morreu cedo, com 56 anos, mas o seu legado continua bem vivo em todos, mesmo nos mais velhos e nos mais novos, ao ponto da Supertaça até ter ganho o seu nome e passar a chamar-se António Livramento. Chegamos então, se calhar, ao momento mais esperado, que vamos ver, o Vítor Ferreira vai ajudar-nos com o sorteio, e para explicar todos os procedimentos e contarmos como é que o Livramento poderá ajudar neste sorteio. Neste momento temos 8 equipas que estão... O Futebol Clube do Porto estava qualificado para esta fase, mas acabou por ter de ficar fora devido a casos positivos do SARS-CoV, que é o que nos acontece agora, infelizmente, na maior parte das vezes. Portanto, neste momento teremos para sortear Sporting, Barcelos, Benfica, Oliveirense, Valongo, Sanjoanense, Juventude de Viana e Sporting de Tomar. A Sanjoanense acabou por entrar no lugar que estava feito pelo Futebol Clube do Porto. A ideia original desta taça era que os 8 primeiros classificados no final da primeira volta pudessem disputar esta competição. Infelizmente, porque estamos neste ano atípico, não foi possível terminar a primeira volta. Houve vários jogos que tiveram que ser adiados e outros cancelados devido aos casos de Covid. Mas a Federação de Patinagem de Portugal, vê se não me volto a enganar a dizer o nome, optou, como já estava previsto no regulamento, pelo coeficiente entre os pontos por jogos e deu então estas 8 equipas. Portanto, o Vítor Ferreira poderá agora explicar-vos melhor como é que vai funcionar o sorteio e quais são as condicionantes, que à partida haverá apenas uma, verdade, Vítor? É verdade, sim. Participam nesta prova os 8 primeiros classificados da primeira volta da fase regular do Campeonato Nacional da Primeira Divisão Participam nesta prova os 8 primeiros classificados da primeira volta da fase regular do Campeonato Nacional da Primeira Divisão Séniores Masculinos. Em acordo com o documento de suspensão ou interrupção das competições, as equipas que não tenham disputado o mesmo número de jogos, a classificação será ordenada pela percentagem entre o número de jogos disputados e pontos. As equipas participantes da Taça 1947 são as seguintes: Sporting Clube Portugal, Hóquei Clube de Barcelos, Sport Lisboa e Benfica, União Desportiva Oliveirense, Associação Desportiva de Valongo, Sporting Clube de Tomar, Associação Juventude de Viana e a Associação Desportiva Sanjoanense. A Associação Desportiva Sanjoanense preenche o lugar do Futebol Clube do Porto. Os calendários dos jogos são definidos por sorteio,
condicionado que na primeira eliminatória os 2 primeiros classificados da fase regular não se defrontem, no caso, o Sporting Clube de Portugal e o Hockey Clube de Barcelos. Os quartos de final terão lugar a 9 de dezembro e o primeiro jogo, às 14 horas, será disputado entre a Bola 1 versus Bola 3. O segundo jogo, às 16h30, a Bola 2 versus Bola 4. O terceiro jogo, a 10 de dezembro, 14 horas, Bola 5 versus Bola 7. O quarto jogo, às 16h30, a Bola 6 versus Bola 8. As meias finais, a 12 de dezembro, o quinto jogo, às 11 horas, o vencedor do jogo 1 versus o vencedor do jogo 3. O sexto jogo, às 15 horas, o vencedor do jogo 2 versus o vencedor do jogo 4. E a final, a 13 de dezembro, às 15 horas, o vencedor do jogo 5 versus o vencedor do jogo 6. Os jogos desta competição não podem terminar empatados, pelo que, em caso de empate, no final do seu tempo regulamentar, há a marcação de uma série de 3 livres diretos. Vamos sortear as bolas. Sport, Lisboa e Benfica. Bola 1. Associação Desportiva Sanjoanense. Bola 2. Hockey Clube Barcelos. Bola 3. Sporting Clube de Portugal. Bola 4. União Desportiva Oliveirense. Bola 5. Associação Juventude de Viana. Bola 6. Contrário. Associação Desportiva de Valongo. Bola 7. E bola 8, Sporting Clube de Tomar. Resultado do sorteio: a bola 1, Sport Lisboa e Benfica. Bola 2, Associação Desportiva Sanjoanense. Bola 3, Hockey Clube de Barcelos. Bola 4, Sporting Clube de Portugal. Bola 5, União Desportiva Oliveirense. Bola 6, Associação Juventude de Viana. Bola 7, Associação Desportiva de Valongo. E bola 8, Sporting Clube de Tomar. Está concluído o sorteio. Ora bem, então estávamos aqui ainda a tentar fazer o cruzamento das equipas, mas não há dúvidas que vamos ter Benfica Barcelos, Sanjoanense Sporting,
Oliveirense Valongo e Juventude Viana Sporting Tomar. 4 jogos que prometem, onde as emoções não vão faltar. Começamos com estes 4, mas prolongamos até domingo com 7 jogos no total no pavilhão do Luso, a não perder. Nós, com estes resultados dos 4 de final, ficamos por aqui. Queremos apenas agradecer-vos terem estado connosco num ano tão difícil e tão atípico, em que provavelmente será um risco avançar com uma competição nova, mas eu creio que é também um sinal de determinação e de que é preciso encerrar este ano que foi tão mau para todos da melhor forma possível, com uma imagem de coragem e determinação. Queria agradecer-vos aos 3 terem estado aqui connosco a contar estas histórias e neste momento do sorteio. E assim, obrigada também. Até quarta-feira. Esperamos por si.